E ele diz, abra sua Bíblia, em João, no capítulo 10. Livro de João, capítulo 10. Nós vamos ler 2 versículos. Versículo 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Feche teus olhos. Senhor, eu quero te pedir nesta noite que o teu Espírito traga uma palavra, uma revelação, uma verdade tremenda sobre cada um de nós. Que nós possamos receber algo sobre o que nos apoiarmos no dia a dia, na nossa vida secular, na segunda-feira, na terça, na família, no trabalho, na faculdade, na escola, nas decisões da vida. Ajuda-nos hoje. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito da verdade toque cada coração hoje, que haja uma revelação da palavra, clara, poderosa, e que mude conceitos, hábitos, costumes. Eu oro no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deixa eu lhe falar sobre esse texto. Primeiro que ele é tremendo, ele fala... Tem algumas coisas aqui muito interessantes, mas eu queria começar contando um pouco de como era no Velho Testamento. Eu quero sempre usar um pouco do que acontecia, porque antes no Velho Testamento, você tinha uma mensagem muito dura. Quando você ouve os profetas chamando Israel ao arrependimento, você tem uma palavra muito dura de arrependimento, chamando ao arrependimento. E muitas vezes, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós falamos assim: se fosse comigo seria diferente. Se eu estivesse lá, como é que Israel conseguiu errar assim? Como é que Israel conseguiu pecar desse jeito? Como é que Israel conseguiu desobedecer desse jeito? Sabe, viu Deus, viu os milagres, recebeu a palavra, e mesmo assim continuou rebelde, continuou desobediente. E isso é muito interessante, porque nós temos o costume de olhar o que os outros fazem. Isso é mais fácil. Ter julgamento sobre a ação de outros sempre vai ser mais fácil. Agora o problema é, quando chegou a minha vez, como é que eu estou agindo? Fala para o teu irmão assim: chegou a sua vez. Diga para o seu irmão: chegou a sua vez de servir a Deus. Esse é o ponto. Porque, irmãos, o seu problema nunca será contra o seu irmão. Porque a Bíblia fala sobre isso. O seu problema nunca será o outro. A tua luta não é contra a carne e sangue. O teu problema não é contra a carne e sangue. A tua luta é contra principados, potestades, que se aninham, que rodeiam as situações da tua vida, para gerar conflito, para gerar guerra. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então agora chegou a tua vez. A tua vez de manifestar o que você crê, de manifestar a tua fé. Chegou a tua vez de você se posicionar. Você sabe, uma das coisas que nós estamos entendendo nesse tempo, esse tempo não é um tempo de julgamento. Diga para a pessoa que está assim do seu lado: você não veio aqui hoje ser julgado. Quantos entendem? Ninguém veio aqui ser julgado. Esse não é o tempo do julgamento, nem o seu, nem o de quem está ao seu lado. Você e eu não somos os juízes desse tempo. Esse é um tempo de salvação. Diga para o teu irmão assim: esse é um tempo de salvação. Deus está manifestando um tempo de salvação sobre a terra.
Esse é um tempo de salvação. Agora, esse é um tempo da salvação que vem através da graça. E nós temos um problema aqui. Para os líderes, para os ministros, para o corpo de Cristo. É salvação pela graça. Com graça. Nós precisamos pregar a graça com graça. Mas não de graça. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga para quem está falando assim, a salvação é pela graça, mas custou caro. Você entende o que eu estou dizendo? E nós precisamos anunciar, queridos, se acostume com a igreja do último dia. A igreja do último dia, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos aprender a cuidar e a tratar de situações de forma muito clara, sem permitir que sentimentos entrem no nosso coração. Eu creio nisso. Nós vamos deixar, você sabe, às vezes nós omitimos ou não tratamos situações para não perdermos a amizade de alguém. É assim ou não é? Mas esse tempo que está vindo sobre a igreja, essa igreja vai ter graça e verdade. Porque a Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus. Ou seja, ele pôde manifestar toda a verdade da palavra. E eu vou dizer uma coisa para você. O dia que Jesus confrontou a Pedro, Pedro não passou a detestar Jesus. Pedro continuou amando a Jesus. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Esse é o ponto. Será que a gente já chegou nesse... A gente está pronto para receber um questionamento? Eu estou pronto para isso? Eu também estou me fazendo essa pergunta hoje. De ser questionado e continuar amando. Quantos querem ver a igreja do Senhor? Nós queremos ver a igreja de Jesus, nós não queremos mais ver o que está aí, as denominações, esse processo denominacional que gera cada vez mais gente religiosa que não anda com Deus, que quer crer em Jesus, mas viver uma vida apartada. Queridos, nós estamos vivendo um evangelho digital. Deixa eu lhe dizer isso. Numa cultura digital, não é possível ter uma fé digital. Você vai ser provado, não de forma digital, mas a tua fé vai ser provada no dia a dia. Você vai ser provado pelas suas atitudes, pelas ações que você toma, quando as coisas pioram. E quando elas melhoram também. Quantos entendem? Nós estamos entrando num momento de evangelho. Você sabe, quando você é pequeno e é criança, as pessoas aceitam qualquer coisa. Ou a maioria das vezes o erro, não é assim? Você aceita os erros de criança. Eu quero que você entenda o tipo de geração, o tempo geracional que nós estamos vivendo. Nós temos aprendido com o erro de outras gerações. Nós temos aprendido sobre o reino, a vinda e a manifestação do reino de Deus na terra, destronando Satanás. Agora isso precisa produzir crescimento. Isso precisa produzir uma igreja madura, uma igreja que se levanta para que com graça conquiste o mundo e se manifeste sobre o mundo. Você entende isso? Não é fácil, não é simples. Nós estamos passando por um tempo de transição aonde não dá mais para ser infantil. Não dá para continuar sendo criança. Por isso a Bíblia diz, olha, não se prive da graça. Tem problema, chega ao trono da graça, resolve. Tem situação que não tá batendo, resolve. Nós precisamos, nesse tempo, ir a outro nível, todos nós. Porque senão nós vamos continuar sendo a mesma igreja que foi, ou que foram, as igrejas de eras passadas.
Esse é um tempo para nós. Pregar com graça, pregar a graça com graça, mas uma graça que não é barata. Viver um evangelho numa cultura digital, viver um evangelho que não é digital. Um evangelho que ele te chama para alguns sacrifícios. Um evangelho que te chama para algumas demandas que Deus vai ter com você. Queridos, deixa eu lhe falar algo. Sabe qual é o processo de Deus com você? É um processo de artesão. Deus está cuidando e olhando de cada um de nós de forma individual. Sabe, não é uma fábrica. Deus não tem fábrica de cristãos. Deus não tem fábrica de crentes. Talvez a gente espere isso e é mais fácil. O processo de fábrica, ele é sempre mais fácil. Agora a verdade é que Deus, quando te chama, Ele começa a trabalhar, e Ele trabalha na medida em que você abre espaço para Ele fazer, nas áreas em que realmente você precisa que Ele trabalhe. E Deus te mantém ali trabalhando, polindo. É o que a palavra do Senhor diz, que o olheiro estava fazendo o vaso. E quando o vaso não saiu muito bem, ele foi lá e quebrou. E ele continuou fazendo. Eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor não vai desistir de fazer o vaso que Ele desenhou para a tua vida. Mas Ele vai fazer o desenho dEle. E se Ele não puder fazer o desenho dEle, você vai ficar quebrado. E com muita graça e amor. Porque Ele não está trabalhando você porque Ele tem algo contra você. Ele está trabalhando em você porque Ele te ama. Deus está trabalhando o teu coração, Deus está trabalhando o teu caráter porque Ele te ama. Deus quer ver você como um vencedor nessa geração. Deus não quer que você tenha uma fé que quando está tudo bem você fica bem, quando está tudo mal você fica mal, e de vez em quando você fica mal todo o tempo. Deus quer que você se levante. Ou um cristão que quando se fala do pecado, ele torce o nariz e diga, não, isso não tem nada a ver. Tem coisas que tem a ver e são pecados sim. Tem coisas que são pecados, e nós temos que dizer, isso é pecado. Agora eu quero dizer uma coisa para você, Deus detesta, Deus odeia o pecado, mas o pecador Ele ama, e por isso Ele mandou Jesus para morrer pelo pecador. Então, se eu estou na condição de pecado, sabe o que eu tenho que fazer? Me arrepender, aceitar o sacrifício de Jesus, sabe, receber sobre a minha vida o sangue que me purifica de toda iniquidade, porque isso é amor. Mas eu não posso ficar no pecado. Essa é a oportunidade e a chance que Deus tem dado, não só, deixa eu lhe falar algo, a gente às vezes fica achando que é só para o mundo, mas a igreja também, às vezes a gente se habitua a pecar, a gente se acostuma com situações de pecado em nós, de situações que corrompem o evangelho, que vão de encontro ao que é ensinado, e a gente acha isso normal. Nós precisamos, eu e você, se nós queremos ver algo, eu estava ouvindo ontem um pastor que passou por um avivamento, e ele estava falando, queridos, se você não começar a desenvolver, de fato, uma vida de oração, uma vida de intimidade real com Deus, nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas religiosas que nós sempre fomos. Vamos ter uma fé religiosa, vamos ter um coração religioso, nós vamos achar que sabemos quem é Deus, e Deus vai estar distante de nós. Nós precisamos começar a mudar a nossa prática. O Espírito Santo precisa ter autoridade para mudar o nosso coração, a nossa forma de agir, a nossa forma de interagir com as pessoas, com a família, com os negócios. Eu estava vendo um comercial hoje, as pessoas pensando, os repórteres dizendo, será que o problema da corrupção é crônico no Brasil? Eu quero abrir isso, será que o problema da corrupção é crônico no brasileiro? Você tem que pensar, não é o problema do político, é o quanto eu sou corrupto, enquanto cidadão. Enquanto eu aceito determinadas coisas que eu não posso. O evangelho é pregado com graça, mas ele é pregado 100% puro. Você entende isso? Não dá para ter mescla no evangelho. Ele precisa sair puro da tua boca, e ele precisa também de uma vida pura. Nós precisamos entender isso hoje. Eu ouvi uma vez uma frase que eu achei muito interessante, o evangelho é o defensor da pureza. E eu achei isso muito interessante. Porque Deus é puro. E Ele chama um povo para si,
para que esse povo também seja puro. Talvez você diga assim, me escute. Talvez você diga, mas eu não sou puro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você está avançando na pureza, isso é progresso. Quantos me entendem? Se você está avançando, se você está cada dia, sabe, moldando a tua vida, deixando o Espírito Santo moldar, trazer caráter para a tua vida, queridos, isso é uma operação divina tremenda na tua vida. Não é que você vai ser, de hoje para amanhã, a pessoa mais perfeita do mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não dá para viver na gangorra, ou no tobogã, sabe, da vida. Uma hora está bem, uma hora está mal. Isso tem que acabar para todos nós, amém? Isso tem que acabar. A palavra inconstante significa leviano. Procure no dicionário, a palavra inconstante significa leviano. E uma pessoa inconstante, ela vai ser leviana no casamento, nos negócios, ela vai ser leviana com a vida espiritual. Por isso, a palavra quer lançar fora toda a inconstância da nossa vida, porque nós vamos ser levianos. Dicionário. Pega o Aurélio. Nós precisamos mudar. Quem precisa mudar além de mim? Levanta a mão, por favor. Nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. Agora, quando eu decido que eu preciso mudar, eu preciso tomar um novo rumo. O padrão, quando eu estou falando aqui, esse texto é muito interessante, porque ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esse é o ponto. Quem é ovelha, ouve a voz do Senhor, ouve a voz de Jesus. Não dá para ser ovelha sem ouvir o que Jesus está dizendo. Não dá para ser ovelha sem ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você entende? Eu quero ser ovelha. Ouça a voz de Jesus. É assim que é. E eu quero dizer algo para você que está visitando hoje. Ouvir a voz de Jesus não é ouvir a voz de uma religião. Não é sair daqui dizendo, olha, você não pode isso, você não pode jogar ping-pong, você não pode jogar bola, você não pode nadar, você não pode isso. Ah, detalhe, você também não pode respirar. Não é nada disso. O Evangelho é o contrário, é você agora pode servir a Deus. Você agora pode andar com Deus, o Espírito Santo agora pode habitar a tua vida. Mas nós precisamos entender claramente que as ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. Pergunta para o teu irmão, qual voz você tem ouvido? Porque olha, deixa eu lhe dizer algo. É mais fácil ouvir a minha voz do que a voz do Senhor, não é verdade? É mais fácil ouvir o meu espírito, a minha voz falando para mim. A minha alma falando comigo. O quê? Ter raiva da Tamires? É normal. Ah, todo mundo tem raiva de alguém. Falar mal de alguém é normal. Contar uma mentirinha que não vai dar prejuízo a ninguém é normal, não vou nem falar do resto. Quantos entendem? Mas nessa geração digital, a tua santidade tem que ser real. Você entende isso? A geração é digital, o evangelho que eu vivo não. O evangelho que eu vivo precisa ser real. Jesus falou assim, olha, que o mundo veja as vossas boas obras. Que o mundo veja o quê? Que o mundo veja o quê? Diga, as vossas boas obras. Diga, boas obras. Diga, boas obras. E glorifiquem vosso Pai. Quando o mundo vê o teu testemunho no teu trabalho, quando o mundo vê o teu testemunho na faculdade, quando o mundo vê o teu testemunho na família, eles glorificam a Deus. Quantos entendem? Você tem uma responsabilidade gigantesca. Quando você diz que é cristão, queridos, deixa eu lhe falar algo, conhecer o reino não me isenta de viver uma vida com um testemunho correto. Quantos entendem? No meu trabalho eu preciso ser correto. Deixa eu lhe falar algo. Se você é funcionário de uma empresa, não tem que arrumar bombril para faltar.
Eu sei que isso não acontece aqui, só na Inglaterra. Quantos entendem? Se eu tiver bem de saúde, eu vou trabalhar. E vou chegar no horário. Não vou ficar enrolando no banheiro. Eu já trabalhei em fábrica, irmãos. Já trabalhei no Senai. Eu já trabalhei em fábrica. Eu vi o pessoal sair para o banheiro 2 horas no vaso sanitário. Devia ser uma barrigada aquela cerebral. O cara devia estar se desmanchando. 2 horas no vaso sanitário, acabou a criatura. Possível. Até para levantar depois devia ser difícil. Já todo enrijecido. Quantos entendem o que eu estou falando? Irmãos, nós precisamos ser as pessoas mais corretas da face da terra para glorificar o nosso Pai. Cristão tem que ter vida reta. Cristão se pega emprestado, devolve. Ainda mais se for dinheiro. Alô? Irmãos, é a tua luz que vai brilhar. Diga para o teu irmão assim, a tua luz precisa brilhar para que o Senhor seja glorificado. Cristão não fala palavrão, amém? Cristão não fala palavrão. Não, tem que ser dito. E eu vou falar uma coisa aqui, ó. Irmãos, eu participei de uma conversa no trabalho que eu fiquei escandalizado, eu até saí da roda. Por isso que eu estou falando aqui. Eu fiquei escandalizado. Mas deixa eu te falar, tem alguns anos isso. Não foi agora. Eu fiquei, quando eu ouvi, eu saí da reunião. Deixa eu lhe falar algo. Tem palavras, me ouça, que não são, não é considerado um palavrão, mas são as ditas palavras de baixo calão. Essas também não tem que estar na nossa boca. Você entende? Se não tiver o que edifica, não use. E se for gerar dúvida no ouvido de quem ouve, não use. Quantos entendem, irmãos? Quantos entendem? Você é a luz que Deus quer trazer para iluminar as trevas de muitas pessoas. Mas se você se transformar em trevas, como é que vai ter iluminação? A sociedade muda. Quando a igreja, ela gera transformação. Quando a igreja é o espelho de Deus. Quando a igreja espelha o caráter de Deus sobre a terra. Aí a sociedade muda. Deixa eu lhe dizer, a política não vai mudar a nossa nação e nem o mundo. O que vai mudar o mundo é a igreja do Senhor. Tem uma geração que se levanta para viver como Jesus viveu. E eu quero dizer para você, é possível. Porque um homem viveu de forma tão espetacular que ele passou a dividir a história. Um homem. A vida dele foi tão impactante para o mundo que ele rachou a história. Antes dele, depois dele. Então, se um homem fez isso, imagina um povo. Agora, você crê que Deus pode te dar graça suficiente para você viver todo o evangelho agora? Aquilo que nós falamos ontem. Tem que ter comunhão. Queridos, você está num tempo da graça. E isso é bom demais. Aproveite a graça para se consagrar mais. Aproveite a graça para crescer no teu relacionamento com Deus. A gente aproveita a graça para fazer birra com Deus. É tempo de aproveitar a graça para você aprofundar o teu relacionamento com o Espírito dele. Porque antes não havia isso. Já falei aqui, João Batista devia ser doido para ser batizado com o Espírito Santo. E ele não pôde. Você entende o que eu estou dizendo? Mas você pode. Isso é tremendo. Sobre a tua vida e sobre a minha. Ele sabia o que viria. Após mim, vem um que é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com fogo.
E o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas a experiência que a igreja teria não estava no tempo dele ter. Você entende o que eu estou dizendo? E essa experiência você pode ter. Então aproveite a graça. Diga para o teu irmão assim, aproveite a graça para crescer. Diga, aproveite a graça para desenvolver a sua vida com Deus. Esse é o tempo de você se transformar num gigante da fé. E como é que se faz isso? Deixa eu fazer só uma pergunta para você refletir. Você pensa, Jesus era uma pessoa como você? Fácil essa? Sim. Não precisa responder, mas isso é mole, né? Essa é fácil. Jesus era uma pessoa, foi uma pessoa como você? Sim. Olha que coisa extraordinária, porque se Deus, eu queria que você pensasse isso. Se Deus manda um querubim para vir à terra, cheio da glória do querubim, e aí, como é que a gente ia falar? Pô, mas ele é um querubim. Não dá para ter o que ele tem. Não dá para ser o que ele é. Você entende isso? Deus mandou um querubim, Deus mandou um serafim. Não dá para ser igual a ele. Não dá para obedecer igual a ele. Não dá para ser santo igual a ele. Porque eu não sou igual a ele. Aí Deus falou, então peraí, eu vou pensar uma coisa aqui agora. Eu vou mandar alguém igual a eles. E aí Deus mandou Jesus. Queridos, eu acho a vida de Jesus algo que a gente tem que estudar muito para entender, aprender e praticar. Porque vem Jesus e ele nasce como um ser humano. Vive as agruras lá como um ser humano. Mas consegue manifestar a vida de Deus. Consegue manifestar uma obediência absoluta, sem em nenhum momento questionar nada de Deus na vida dele. Eu creio que isso também é para nós. Eu creio que isso também é para você e para mim. Agora está na hora de você abandonar os brinquedos de criança, e eu também, e passarmos a querer crescer. Eu quero crescer para ser a ferramenta que Deus me criou e desenvolveu e desenhou para eu ser. Ser curado das minhas situações pessoais que afetam a minha fé, que afetam a forma como eu me enxergo, como eu me vejo. Não, eu não posso viver essa vida. Eu não posso. Eu estava falando hoje de manhã, nós estivemos em Fortaleza e um dos pastores que nos recebeu lá, ele é muito falado no testemunho do pastor Eiber, que é o pastor Canté. Se eu não me engano, foi ele que ele falou, né, que vivia bêbado lá em Santarém. E a gente pôde conhecer aquele homem. Queridos, era um homem que tinha um problema sério. E todo mundo dizia para ele que você vai ser um pastor. O pastor Eiber ia lá e falava, você vai ser um pastor. E o camarada chapado. E quando nós chegamos lá em Fortaleza, sabe o que ele era? Um pastor. Eu quero dizer uma coisa para você, qualquer um pode viver a vida de Deus se desejar de fato. Se andar na graça do Senhor, em algum momento aquele homem foi tocado pela graça de Deus. Em algum momento aquele homem foi tocado pelo favor de Deus. E aí ele despertou e falou assim, eu quero mudar, agora eu quero andar com Deus, agora eu quero ser tudo que Deus desenhou para mim. Estava aquele homem lá no ministério, sendo um abençoador de vidas, cuidando de muita gente. Mas antes, quem olhava para ele, talvez o visse trôpego na rua, isso aí não vai dar para nada, olha só. Diga para o teu irmão assim, você pode. Diga para o teu irmão, você pode ser tudo que Deus diz a teu respeito. Quantos creem? Quantos creem? Levanta a tua mão e diz assim, eu creio que eu posso. Amém? Porque a graça de Deus está sobre a tua vida para você viver isso também. Agora,
Não pode ser uma frase. Tem que ser uma realidade. Amanhã é o dia do campo de prova. É amanhã que eu vou viver o Evangelho. É amanhã que eu vou ter o banquete da Babilônia e eu vou dizer não para ele. É amanhã que as situações que me confrontam vão surgir diante de mim. É amanhã que você vai ser tentado. E é amanhã que você não pode negociar. É amanhã que você tem que se posicionar e falar, não, eu sou um cristão. Eu tenho a vida do Espírito Santo dentro de mim. Nós precisamos voltar a viver o Evangelho. E eu falo da sociedade cristã do Brasil, porque o que tem de cristão fazendo bobagem não está no mapa, está na hora da gente voltar a viver o Evangelho. Se as pessoas olharem e falarem assim, aquele ali é sério. Vocês entendem, irmãos? Nós precisamos, essa nação precisa da igreja. E nós somos a igreja. Somos nós. Aonde? Aonde nós estivermos. Aonde você estiver, aonde eu estiver. O teu chefe, ele precisa saber que Deus é com a tua vida. Se você tem pessoas que você lidera, eles precisam saber que Deus é com a tua vida. Os teus pares precisam saber que Deus é com a tua vida. Quantos entendem? Na escola, queridos, quantos aqui estão na faculdade? Levanta a mão para mim. Se tem um lugar onde você é tentado, é a faculdade. E a gente precisa ter um divisor de águas lá na faculdade. As pessoas precisam saber o que você crê. E você se posicionar. Eu já falei que eu estudei com um camarada que eu estudei com ele quase 4 anos. E um dia eu encontrei o cara no ar livre. Ali na praça ali em Bom Sucesso ali. Aí eu falei, ué, você é cristão? Ele falou, sou. Mas era secreto. Ele estava fazendo um trabalho secreto, eu não sabia disso. Tem sempre um secreto, né? Era da CIA. Quantos entendem o que eu estou dizendo? As pessoas precisam saber da sua fé e precisam saber que você vive a sua fé. Não é só saber o que eu prego. Porque pregar é fácil. Falar do reino é fácil. Não é isso. Ter o caráter do reino é isso que conta. O caráter do reino manifesta o reino. É isso que conta. Ah, eu sou do reino. Manifesta. A tua luz está brilhando. As pessoas glorificam. Ah, mas olha, eu estou começando. Glória a Deus. Não desista. Se as pessoas já começaram, queridos, às vezes, sabe, estava embolado. E Deus começou a limpar a janela lá, abrir a janela, a tua luz vai brilhar, amém? O negócio é não parar, é não desistir. Se ainda não está brilhando na iluminação máxima, eu quero dizer para você, vai brilhar mais e mais, amém? Vai brilhar mais e mais, permita que o Senhor comece a trabalhar você, porque Ele quer usar você como luzeiro nesse mundo. Deus quer usar você. Agora, não dá para aceitar coisa errada, não dá para aceitar jeitinho, não dá para aceitar, não. Eu falei aqui hoje de manhã uma frase que está rolando no meu coração. O que é um religioso? Já parou para pensar o que é um religioso? Pode ter muitas outras definições, mas um religioso é uma pessoa que prega para os outros viverem o que ele prega. Um religioso é alguém que prega para os outros viverem o que ele prega, mas ele não precisa viver. Isso é um religioso. Quem anda com Deus, primeiro vive, vai buscar viver, e aí prega, aí fala. E se não estiver vivendo, está orando para viver. Irmãos, nem tudo que a gente conhece pela palavra, tem coisas aqui que eu não consigo viver ainda, mas eu estou buscando, eu quero dizer isso para você. Tem profundidades nessa palavra que eu já enxergo e ainda não vivo, mas eu estou muito disposto a viver.
Você entende? Mas eu quero viver. Eu compartilho com você algumas coisas da profundidade da palavra para despertar em você desejo de viver. Agora, eu sou um desejoso de viver a vida de Deus sobre a terra. Eu quero andar com Deus. Andar com Ele. Tem uma geração que vai andar com Deus e Deus vai andar com ela. Eu creio nisso. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E uma hora, Deus falou assim, cara, você está tão perto, vem cá. Eu creio que isso vai acontecer em algum momento, na terra. Agora nós precisamos começar a nos aproximar. A Lilian falou esses dias aqui de inclusão. E queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos ter o coração aberto. Tem muita gente machucada na rua. Não é aquecer com o pecado, não é aceitar o pecado, mas é cuidar das pessoas que estão vivendo o pecado, amém? É cuidar, é ter paciência, diga paciência, com essas pessoas, amém? A igreja, ela precisa ter as portas abertas para todos. Quantos entendem o que eu estou dizendo?